Jornal Rádio PT. Informação e luta popular. Com Amanda Guerra. Sexta-feira, 31 de dezembro de 2021, último dia desse ano tão intenso e tão difícil para o povo brasileiro. Vamos relembrar nesta edição do Jornal Rádio PT o modo petista de governar de Wellington Dias, governador do Piauí. Acompanhem também a reprise do modo petista de legislar do senador e líder do PT no Senado, Paulo Rocha. Seja bem-vindo ao Jornal Rádio PT, governador Wellington Dias. Amanda, primeiro, meu abraço para você, para todos que estão nos acompanhando aqui através da Rádio PT. Para mim é um privilégio muito grande, eu sou um apaixonado por comunicação. Eu não sei se você sabe, uma das atividades com muito orgulho que exerci na vida foi de trabalhar como radialista. Trabalhava na Rádio Difusora de Teresina, fazia um programa cultural, né? Viva, a literatura é viva, onde as pessoas ligavam para pedir poesia. Então, era um programa, inclusive, inovador. E a ideia, eu sempre defendi, de a gente trabalhar de forma moderna, com o uso da tecnologia, e a Rádio PT é algo que realmente que nos permite aprofundar temas com mais força e trocar ideias, experiências. Então, primeiro, meus parabéns aqui a todos que fazem este partido. Um partido que tem uma história, um partido que eu tenho muito orgulho de ser o primeiro e único partido da minha vida, não é? Entrei ali quando ele estava se organizando, nos anos 80, liderado por esse líder que é um dos maiores líderes do Brasil e do mundo, Luiz Inácio Lula da Silva, mas com tantas pessoas em todas as regiões do Brasil, pessoas simples, não é? Que ajudaram na construção deste partido, com intelectuais, com trabalhadores, com servidores, empreendedores, pessoas de diferentes religiões, ou seja, e com certeza tem uma história no Brasil e destacadamente, eu tenho muito orgulho, no Nordeste e no nosso Piauí. Escritor e a gente vai conversar mais sobre isso. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Deu para imaginar, com essa apresentação, a sua agenda lotada, então a gente agradece. A garantia de vacinas. Agora os estados podem comprar os imunizantes diretamente do Butantan. De Vitória, né? O senhor está me ouvindo? Eu soube que o meu áudio falhou. O senhor ouviu a pergunta? Mas eu consegui ouvir, Amanda. Então, veja só. Primeiro, fica claro que tanto eu, na condição de governador, como também de líder político, e é uma posição do nosso partido, como também outros governadores, independente de partidos, defendemos o Plano Nacional da Imunização, defendemos a regra do Sistema Único de Saúde. Ou seja, o que é estranho? Estranho é ter vacina no Brasil, feita por laboratórios do Brasil, como o Butantan, o IFA já produzido, já armazenado parte dele na Fiocruz, também um instituto pela ciência brasileira. Você ter o IFA, né, que é a base da vacina, produzida pelo Laboratório Brasileiro União Química, ali, quase ao lado do Palácio do Planalto, em Brasília. E essa vacina, esse IFA, vai para a Rússia, vai pela Sputnik, vai para salvar vidas na Argentina, em vários países do mundo, no Chile, enfim, e não é usada no Brasil. Veja, a Anvisa aprova essa vacina para outros países, mas não permite o uso no Brasil. Então, como o Brasil, a gente cobrou aqui do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, nesse caso, como você lembrou, eu como coordenador da temática da vacina no Fórum dos Governadores do Brasil, encaminhamos 45 dias atrás um pedido para que houvesse a renovação, para seguir pelo Plano Nacional da Imunização a compra de vacinas. Não foi. Aí, veja, junta a isso mais discriminação, eu vou usar agora essa palavra mais forte. Estados como o Pará, recebendo cerca de 1.050.000 vacinas a menos
do que a proporção da sua população. Estados como o Piauí, cerca de 500 mil vacinas a menos do que a proporção da sua população. Qual foi a regra? Qual foi o critério? Então, vários estados recebendo mais, vários estados recebendo menos. Então, a partir daí, nós pedimos as duas coisas, a correção, não é, para que se siga a regra da proporcionalidade, como manda o Sistema Único de Saúde, e, do outro lado, a garantia de mais vacina. Veja, desde o início, quando a gente sentiu que o governo federal negava vacina, não queria vacina, a ideia era deixa morrer um bocado e depois, né, vai ter a imunização de rebanho, como eles chamavam. Então, é uma coisa impensável do ponto de vista humano, né, o que aconteceu e acontece no Brasil. Basta ver essa vergonha, esse vexame que vivenciamos agora na ida do presidente para a ONU. Quer dizer, é algo que realmente é inacreditável, não é? E nos envergonha enquanto brasileiros e nos faz dizer, esse gesto do presidente, dos seus ministros, enfim, ou pelo menos parte deles, isso não tem nada a ver com o Brasil. O Brasil acredita na ciência, o Brasil acredita que nós temos que ter um pacto pela vida, e nesse sentido, mais vacina, variadas vacinas, todas as vacinas, a Organização Mundial da Saúde confirma, estão salvando vidas, inclusive no Brasil. A queda que a gente teve de hospitalização de mortalidade foi graças à ampliação do número de vacinados. Assim, quando o ministro tomou a decisão de não ir comprar mais vacina, repito, produzidas no Brasil, e a lei permitiu, e uma decisão do ministro Lewandowski permitiu, não tivemos dúvida, fomos ao Butantan e sim, ali nos colocamos e compramos vacina. E nós vamos atrás, não é, dos recursos que tem direito o povo dos nossos estados, não é? Porque pela regra do Sistema Único de Saúde, a vacina é para ser bancado do dinheiro de todo o povo brasileiro. E vamos, com isso, ampliar. O que estamos fazendo? Estados do Nordeste, do Norte, ali do Sudeste, independente, repito, neste caso, é a vida em primeiro lugar, independente das divergências políticas que nós temos que colocar a vida em primeiro lugar. E nesse caminho, eu digo que o passo que a gente deu ontem, ele é importante, porque nos deu liberdade de salvar vidas do nosso povo pela obrigação, inclusive, que temos. Antes havia travas e impedimentos. Então, esse caminho, de um lado, seguir cobrando aquilo que é o mais importante na saúde brasileira, o Sistema Único de Saúde, o Plano Nacional da Imunização, que prevê o uso de variadas vacinas, a garantia de a compra de mais vacinas para celeridade na vacinação, para mais imunização, controle da Delta, controle das variantes, para o Brasil sair tanto da crise da pandemia coronavírus, da Covid-19, como também para cuidar de modo mais, vamos dizer assim, confortável da crise social e da crise econômica também que nos rodeia. E tem uma situação pioneira também no Piauí, que eu fiquei sabendo com a visita do presidente Lula, que é essa experiência no tratamento de pacientes com sequelas da Covid, né? Porque isso está ficando invisível, né? As pessoas ficaram doentes, estão com sequelas, compromete o futuro do trabalho dessas pessoas, a condição de saúde delas, e o Piauí é pioneiro nessa iniciativa. Eu queria que o senhor contasse como é que está sendo essa experiência. Amanda, olha, nós temos aqui, de verdade, isso é uma realidade também do Nordeste, um compromisso com a vida, um compromisso com os que mais precisam. Neste caminho, o que a gente também tem de importante? Um comitê científico Nordeste, lá atrás, coordenado pelo doutor Miguel Nicoleles, agora o doutor Sérgio Rezende, que foi ministro da Ciência e Tecnologia, também um nordestino, e ali, com cerca de 4.800 cientistas do Brasil e do mundo, a gente segue a ciência. E não só mais, Amanda, para a área da saúde. O comitê científico, ele agora cuida da segurança cientificamente, vamos cuidar da educação cientificamente, da erradicação da pobreza cientificamente, da área ambiental cientificamente, ou seja, a ciência
que é aquilo que Deus permite à humanidade dominar, sendo usada de forma integrada para o desenvolvimento. Pois bem, o Piauí, já ali tendo essa definição, esse conceito de que mesmo quem se salvou da Covid-19, quem foi internado ou não internado, tem um risco muito grande de ter um efeito colateral. O coronavírus, ele atinge o pulmão, mais destacadamente, mas atinge o cérebro, atinge os rins, atinge, muitas vezes ali gera trombose, né, ao atingir o coração, AVC, ele coloca, inclusive, uma sequela perigosa, que é na área psicológica, ou seja, e o Piauí já tem aqui um centro de reabilitação, é uma rede de reabilitação presente em 224 municípios, com 48 unidades de média complexidade, com 3 unidades de alta complexidade. Já lá atrás trabalhamos com a Zika, por exemplo, nas pessoas que a gente conseguia tratar de pessoas com Zika e depois as pessoas, após o tratamento, quem ficava com sequela. No caso do coronavírus, a gente foi a primeira unidade pública do Brasil. Hoje são 3, uma no norte, em Parnaíba, uma no centro do Piauí, em Teresina, e outra no sul do Piauí, em São João do Piauí, e vamos abrir mais uma em Bom Jesus. O estado é compridão, são 1.500 quilômetros de uma ponta a outra, né? Então, a gente vai abrir essa outra unidade. O que é isso? Hoje, alguém que precisa fazer um tratamento, e eu cito de casa, a Regiane Dias, minha esposa, ela é deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, ela teve Covid e grave sequela. Ela tinha acabado de sair de uma cirurgia de tireoide, atingiu forte o pulmão, tem que fazer o tratamento. Um tratamento privado desse custa entre R$500 a R$1.500 pelas sessões completas, não é? Mais ou menos 3, 4 sessões, às vezes 5 sessões por semana, para você ter uma ideia. Então, eu tive com o presidente Lula e com a presidenta Dilma na inauguração lá desse centro, fiz questão de levar ele lá para ele ver esta realidade. Nós já atendemos nesse centro, em todas as áreas, cerca de 1,5 milhão de pessoas, você ter uma ideia. Atendemos agora, pós-Covid, já estamos nos aproximando de 20 mil atendimentos, você ter uma ideia. E, veja, salvando vidas, vou citar 2 casos, né? É uma pessoa que é um maratonista. Ele faz corrida de 5.000 metros na São Silvestre, em outras corridas, está entre os melhores do Brasil. E ele disse que não conseguia sair da cama para a geladeira. Imagine um atleta que não consegue fazer uma caminhada da sua cama, aqui no Nordeste, da sua rede, não é, para a geladeira, para tomar uma água, precisa de um apoio. E aí, ele fez o tratamento, já voltou, claro que o procedimento já não precisa de ir lá na unidade. Um outro é um saxofonista, né? Ele atingiu os pulmões e ele ia perder a capacidade da sua arte por não ter o oxigênio, o fôlego necessário para tocar o instrumento saxofone. E ele fez uma coisa belíssima. Ali, quando ele concluiu o tratamento, ele voltou ao centro com o seu saxofone e ali cantou músicas de esperança, né, para os seus colegas de tratamento. Então, eu cito isso para lhe dizer que nós estamos defendendo que o Brasil tenha uma rede de tratamento pós-Covid. Nós fomos quando o Piauí criou, só tinha 8 no mundo, para você ter uma ideia. Somos vinculados à Organização Mundial da Saúde, hoje já são pelo menos no Brasil já deve ter em torno de umas 10, mas a gente precisa trabalhar. Meus colegas aqui do Nordeste estão já também implementando e a gente dando todo o apoio. Ou seja, vamos dizer assim, uma política que garante as condições gratuitamente para todas as pessoas. Não é? Quem tem salário, quem não tem, quem é desempregado, quem é do campo, quem é a cidade, ou seja, chegou no centro de reabilitação, não é, Daniel, ele recebe as condições desse tratamento.
Maravilha. Para quem está chegando agora, eu estou conversando com o governador do Piauí, o Wellington Dias. O governador tem mensagem aqui para o senhor. A Cleusa Ramos diz: avante, governador. Marcelo Costa: parabéns ao governador do estado dos meus pais e que morei. O Wellington Dias: Marcelo, minha mãe também é do Piauí. Eu tenho dupla cidadania agora, né? Que o governo nega o Nordeste, então vou para lá com meu passaporte piauiense, qualquer coisa, hein, governador? Somos todos Paraíba, viu, Amanda? É isso aí. Somos todos Paraíba, viu? Josi Negreiros diz: Rádio PT mais do que na hora, está nos orgulhando, vamos prestigiar o povo de luta. Ronilde Spires diz: bom dia, companheiros e companheiras, entrevistas maravilhosas. João Ricardo Roque diz: governador, há projetos de incentivos na indústria de audiovisual em Teresina? Quem tem patrimônio arquitetônico incrível, uma excelente cena externa, né, no caso as ruas das cidades, serve de cartão postal. Aí o João Ricardo questionando essa questão do audiovisual. Pedro Bicudo diz: governador... mais uma pergunta aqui do audiovisual, hein? O Pedro Bicudo pergunta se há indústria de audiovisual no Piauí, na capital Teresina. Maria José dos Santos Rego: viva o meu Piauí. Bom dia, salve, trabalho maravilhoso, parabéns, diz o Teonelci Goetz. Espero que eu tenha falado certo. Temos uma indústria de audiovisual em Teresina? Como é que é isso, governador? Olha, primeiro, sim, vou começar daí. Nós temos aqui um museu audiovisual, feito aqui estado e a capital, onde era a antiga Câmara Municipal, né, para você saber. Nós estamos estruturando uma rede casada com investimentos que estamos fazendo com as escolas. Nós temos aqui uma rede, o nosso nível de alta complexidade são para as 4 deficiências: a deficiência motora, a deficiência física, a deficiência auditiva, a deficiência mental e a deficiência visual. Então, a partir daí, a gente trabalha com uma rede que vai na linha da chamada cidade acessível, né, para garantir as condições, o semáforo com a emissão sonora, as condições de rampa, as condições, não é, temos uma escola que trabalha tanto para o braille, né, que ele é fundamental para as pessoas que têm deficiência visual, e também com a deficiência também auditiva, né, que trabalha com sinais, a língua de sinais de Libras, né, que pouca gente sabe, é um desenvolvimento brasileiro, né, então isso é extraordinário. E, é claro, isso gera também um novo momento na economia, até porque há a necessidade de trabalhar as condições de atendimento e há uma política, um apoio, né? O Mauro Eduardo, nós somos o primeiro estado brasileiro a criar a secretaria voltada para as políticas da pessoa com deficiência. O Mauro Eduardo é quem coordena hoje essa política, tem um conselho já há muitos anos e, tanto no setor público como no setor privado, nós trabalhamos de forma muito integrada, voltado para as condições, não é, de garantir a todas as pessoas as condições do lazer, da cultura, enfim, e também na área da cultura, o audiovisual, pensando aqui na parte da cultura. Nós temos os festivais de cinema, nós temos o Festival de Cinema de Floriano, por exemplo. Ele é um festival hoje nacional, na cidade de Floriano. Lá tem uma cidade cinematográfica, para você ter uma ideia, onde ali, a cada ano, por exemplo, temos uma exibição da Paixão de Cristo, né, como a Nova Jerusalém, em Pernambuco. Aqui em Teresina, no bairro Monte Castelo, também aqui, por uma iniciativa dos artistas. Nós estamos na contramão do Brasil. O Brasil fechando museu, fechando biblioteca, e o Piauí abrindo. Nós estamos colocando para alcançar com museu, cinema, teatro, para chegar a todos os municípios. Nós temos um calendário anual de eventos, né? Você vem aqui para o Festival do Jazz
no Festival de Inverno em Pedro II, é uma cidade serrana. Teresina aqui, a temperatura sobe e vai a 45, 47 graus. Lá, 14 graus, 18 graus, ou seja, um clima mais ameno. É uma região aqui na divisa do Piauí com o Ceará. Tem o Festival da Rabeca, nós resgatamos a Rabeca em Bom Jesus, o Festival do Bandolins de Oeiras, as meninas do Bandolins que o Lula recebeu lá no Palácio, tá certo? Tem uma escola da Rabeca lá em Bom Jesus, uma escola do Bandolim em Oeiras, uma escola do jazz em Pedro II, e assim a escola da sanfona em Corrente, em Dom Inocêncio, o Coral dos Vaqueiros, o Festival dos Vaqueiros, o Festival do Acordeon, ou seja, há um calendário, há um cronograma que casa cultura com turismo, causa cultura, integra. Parnaíba tem também o Festival das Águas, Festival do Peixe, Festival do Bode, né? Nós temos a tradição do caprino, né, do ovino em Batalha, o Festival do Bode. Então, nós combinamos o potencial de cada região. Tem um Festival da Uva em São João do Piauí, tá certo? Que inclusive é um assentamento marrecas do MST, que é a grande referência, para você ter uma ideia. Então, eu quero aqui, dando o meu abraço também a Creus, o Marcelo Ramos, o Chico Negreiros, Milcides, o João Carlos, aqui também a Maria José Rego, o Leonel, enfim. E quem não conhece o Piauí, vem conhecer o Piauí. Teresina é a única capital no interior do Brasil, uma cidade mesopotâmia aqui, entre o rio Poti e o rio Parnaíba, que nos une ao Maranhão, tá certo? Nós já somos pré-Amazônia, para você ter uma ideia. Nós temos a região do Delta do Parnaíba, onde está Pedro II, onde está Piripiri, que tem um festival do humor, né? João Cláudio Moreno, acho que muita gente vai se lembrar, ele imitava o Caetano Veloso, imitando o Caetano Veloso no Chico também do Nordeste. Você poder ir no Delta do Parnaíba, ir lá no Museu do Homem Americano, na maior biblioteca da pré-história do mundo, que é o Parque Nacional Serra da Capivara, Parque Nacional Serra das Confusões, o maior parque de caatinga, não é, do mundo, mais de 1,5 milhão de hectares, você tem uma ideia, um dos biomas que o Nordeste está protegendo no mapa biomas, a Caatinga, Cerrados, Amazônia e Mata Atlântica, são as 4 biomas principais do Nordeste. Você poder conhecer o Museu da Natureza, Amanda, em São Raimundo Nonato, o mais moderno museu sobre as mudanças climáticas. Você entra no museu e vê que o mundo já passou por várias mudanças climáticas e estamos dentro de outra. Então, a visitação com estudantes, com arqueólogos, com estudiosos do clima. Então, eu estou dizendo isso para dizer que temos problema? Temos, mas isso aqui é uma realidade. Você agora já pode ir a Parnaíba a partir de voos da Azul, do Recife, de Campinas. Agora estamos trabalhando para voltar voos para São Raimundo Nonato, a partir de Petrolina, de Teresina, muito em breve voos também de São Paulo, de Brasília, aqui de Salvador, ou seja, garantir que a gente tenha, aqui pelo Consórcio Nordeste, é um desafio que eu estou trabalhando, a aviação Nordeste, ou seja, uma integração pelos portos, pelas ferrovias e também pelo ar, e as rodovias, é claro, também pelo ar, uma rede para aeroportos internacionais, regionais, integradas com voos domésticos, aqui integrado com todo o Brasil e com o mundo. Fica aí o convite para conhecer esse estado maravilhoso, eu sou testemunha. Governador, muito bom ouvir um pouco do seu modo petista de governar. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro, porque o Piauí realmente tem muito assunto, muita coisa interessante. Eu quero desejar muita disposição e coragem para o senhor e toda a sua equipe. Parabéns pelo excelente trabalho. Mas antes de me despedir, já que o senhor falou dessa veia radialista, aí eu vou pedir para você deixar uma saudação para o público da Rádio PT, porque a gente fica passando essas saudações dos nossos convidados ao longo da programação. Então, eu não posso deixar o senhor ir embora antes de registrar essa saudação ao nosso público. Olha, primeiro, eu sou apaixonado mesmo pela comunicação. A minha mãe, ela fez o projeto Minerva. Eu era criança e ela ali, com o ouvido no pé do rádio, estudando. Hoje, o Piauí, por conta disso, me fez despertar. Vamos ser o primeiro estado brasileiro
preparado para 5G a partir de abril do próximo ano, em 224 municípios. Teresina e mais outros 115 municípios, são 116 no total, já tem uma rede integrada de fibra ótica que permite condições de alta qualidade em rádio, em imagens, em televisão, teleeducação, telesaúde, telesegurança, enfim. E eu destaco aqui a importância deste canal de comunicação, Amanda, para um partido com a história, o Partido dos Trabalhadores. Nós não somos um partido qualquer, nós somos um partido que acredita na organização do povo, acredita em causas do povo e, ao mesmo tempo, temos responsabilidade com o nosso povo. Por esta razão, trabalhamos na perspectiva de troca de experiências, de conhecimento, e aqui me coloco à disposição, não é, de outras regiões do Brasil, para a gente estar juntos. Não sei se você também se lembra, quando o Lula esteve aqui, ele recebeu, no estado que era o mais atrasado do Brasil em educação, ele recebeu os rapazes e moças lá de Guaribas, aquela cidade do Fome Zero, que estudaram lá em Guaribas e já estão formados em técnico em enfermagem, técnico em administração, técnico na área de informática, e recebeu também os alunos que estão se formando, estudando lá em Guaribas, o curso de bacharelado em administração. Mas não é só Guaribas. Todos os municípios do Piauí, desde 2016, têm educação técnica. Todos os municípios do Piauí agora completam com educação superior. É o primeiro do Brasil a alcançar isso. E agora estão caminhando para a pós-graduação. Então, veja, eu digo isso com muita animação para deixar uma mensagem de esperança. Esperança. Esperança porque o que o PT defende é esperança. O que Lula representa é esperança. Alguém que viveu o que ele viveu e sai de cabeça erguida pelo Brasil, como veio aqui no Nordeste, no Rio de Janeiro, em Brasília, que encara, não é, de corpo presente, olho no olho, tá certo? E é alguém que realmente nos inspira e, portanto, esperança. E tudo que o Brasil precisa é de esperança. Precisa de responsabilidade, precisa, né, da gente vencer o ódio, vencer a falta de projeto, vencer, né, a falta de compromisso com o meio ambiente, com os mais pobres, e com a vida. Então, o Partido dos Trabalhadores quer se somar a líderes de outros partidos, quer se somar com quem gosta, com quem ama, com quem é simpatizante do PT, mas também com quem nem gosta do PT, para que a gente esteja junto nas causas do povo. Então, eu deixo aqui uma mensagem de esperança. Esperança, porque lá atrás a esperança venceu o medo. Agora é a esperança que vai vencer de novo. E, se Deus quiser, 2022, nós vamos voltar a ter o Brasil de volta para o povo brasileiro. É isso aí. Muito obrigada, governador. Bom trabalho, bom dia. Obrigado, bom dia. Deus abençoe a todos e a todas. Seja bem-vindo ao Jornal Rádio PT, senador Paulo Rocha, bom dia. Bom dia, parabéns aí pelo rádio e pela comunicação que as nossas equipes estão dando aí, e principalmente a partir da união entre as várias instâncias partidárias, que seja da estrutura do diretório ou da liderança, acabou dando essa qualidade, essa condição de fazer uma comunicação muito importante do nosso partido, principalmente o momento que nós estamos vivendo de comunicação, de internet, de tudo, e para enfrentar do outro lado os fake news, só um grande programa e a competência da nossa equipe para poder repercutir a ação das nossas atividades, que seja do Congresso, ou que seja dos nossos governos, e a luta do dia a dia da nossa militância. Eu queria que o senhor começasse explicando o quanto do seu envolvimento com o movimento sindical ajudou a construir o seu modo petista de legislar. É muito importante essa história
não só a minha, mas como todos aqueles militantes do movimento social que viraram parlamentar, eles trouxeram exatamente essa veia fundamental para a gente poder avançar nesses espaços que foram sempre domínio das elites. Para ser deputado federal, lá quando nós iniciamos o nosso tempo, a política pregava que tinha que votar em doutor, em letrado, quem tinha muitos diplomas. Foi o Partido dos Trabalhadores que criou essa possibilidade e que nós construímos o PT como um instrumento político que podia ser o porta-voz da classe trabalhadora em todas as instâncias onde algum lugar tivesse o interesse da classe trabalhadora, nós tínhamos que ocupar esse espaço. Por isso que nós não só ocupamos as ruas, os bairros, as fábricas, mas também ocupamos os espaços institucionais, principalmente no parlamento brasileiro, que produz as leis para poder gerar cidadania para o nosso povo. E a gente começou isso bem cedo. É só lembrar que foi nós que fizemos um grande movimento chamado Diretas Já, que foi para conquistar o direito do povo eleger seus governantes. Foi um grande momento que a nossa geração fez no processo da conquista da democracia. Depois, outro grande movimento de massas, e aí o movimento sindical já estava em pleno vapor, com a CUT, com o Movimento Sem Terra, com a CONTAG e as federações dos trabalhadores rurais, foi o movimento pela Constituinte e depois a pressão sobre os constituintes para colocar na Constituição a possibilidade de construir um Estado social, um Estado de direito, um Estado democrático. E foi esta condição na Constituição que criou a possibilidade, mais tarde, de a gente eleger o operário e o presidente da República desse país. E aí também avançamos nos espaços institucionais. Para isso, nós elegemos aqui operários, negros, negras, mulheres. Foi isso que criou a condição de eleger, por exemplo, uma Benedita da Silva, que sintetiza numa só pessoa tudo que a elite não queria para a classe trabalhadora. Mulher, favelada, negra, né? Então, virou deputada, senadora, governadora. Isso aí são exemplos de ocupação pela classe trabalhadora. E o PT foi o grande instrumento político, né? Quando nós criamos o PT, a nossa primeira palavra de ordem é a nossa vez, é a nossa voz, para dar vez e voz àqueles que não tinham vez e voz no nosso país. E é isso que nós estamos cumprindo ao longo do tempo da nossa história no PT. É isso que incomoda a elite brasileira, os poderosos, a classe dominante. Outra lei que o senhor participou também da construção, que deve ter incomodado bastante, é a lei que tipifica o trabalho escravo como crime. Na Amazônia ainda é um dos mais graves, né, problemas sociais. Qual a importância de um dispositivo como este ainda nos dias de hoje no Brasil? Então, ao chegarmos aqui no parlamento, nesses espaços, qual é a nossa tarefa principal? É repercutir os sentimentos, as demandas, as questões que a classe trabalhadora passa nos rincões deste país, dentro da fábrica, dentro da roça, dentro dos bairros, repercutir aqui no parlamento. Essa é a chamada participação popular. A gente faz refletir aqui dentro desses espaços os interesses do povo da classe trabalhadora. E pela minha experiência lá na construção da CUT no Pará, principalmente a partir da luta dos trabalhadores rurais pela terra, isso
traz naturalmente conhecimento, mas também responsabilidade e compromisso para a gente repercutir o estado de coisa que vivia lá esse povo. Então, a lei de combate ao trabalho escravo é uma experiência muito forte disso, né? Não só quando eu virei deputado, trazer para cá e depois ter a capacidade de mobilização para fazer com que um Congresso conservador pudesse aprovar uma lei dessa tão importante, mas uma verdadeira lei revolucionária. Primeiro, nós tivemos que provar que existia trabalho escravo, porque a elite não acreditava ou pregava, através dos seus instrumentos, inclusive a grande imprensa, de que não existia trabalho escravo. No primeiro momento, nós tivemos que provar isso, a existência disso. E depois, entrar num processo de negociação, de pressão, para criar uma correlação de força que pudesse aprovar esse tipo de lei. E, naturalmente, que ela tem uma repercussão na cidadania, na dignidade desse povo. Essa lei já libertou para mais de 80 mil trabalhadores e trabalhadoras que viviam sob essa condição desumana aí no interior do nosso país. Não é só na Amazônia, é na Amazônia como um todo, mas também nas grandes cidades existe também o trabalho escravo às escondidas nas grandes cidades. Então, leis desse tipo, como também nessa geração, quando eu cheguei aqui em 90, 91, foi o momento que o PT elegeu o maior número de trabalhadores e trabalhadoras que vêm dessa luta social. Eu, Carlinhos Santana, Chico Vigilante, Lucício Asnac, Adão Preto, o Ricardo Moraes de Manaus, tudo isso vem de dentro da fábrica, de dentro da roça, como a Luci e o Adão Preto. Então foi um grande salto de qualidade na representação autêntica da classe trabalhadora aqui no parlamento. E isso fez com que já existia aqui o Paim, que veio da Constituinte. Então nós fomos se somando, né? Combinado também com os nossos experientes intelectuais, como o Genuíno, como o professor Florestan Fernandes. Isso naturalmente foi uma somatória de homens e mulheres com essa representação política, mas principalmente com esta qualidade política, porque vem lá da base, acabou a gente logrando aprovar leis importantes, que ao final tem aí a lei de combate ao trabalho escravo, a lei a profissão dos ACS, uma lei muito importante que eu aprovei aqui foi a anistia dos dirigentes sindicais, uma vez que eram muito perseguidos os dirigentes sindicais. Aí eu aprovei a lei o seguro-defesa dos pescadores, por último a lei das domésticas, e agora a lei da Maria da Penha. Tudo isso é ação da representação política de homens e mulheres que fazem repercutir aqui dentro do Congresso estes interesses, essas demandas, esses sofrimentos que o nosso povo vive. Então, são avanços importantes. E é bom dizer tudo isso para que também o nosso povo veja o tamanho do estrago que o atual governo está fazendo. Porque tudo isso que nós construímos e que nós conquistamos, eles estão destruindo através de uma ação autoritária, como estão destruindo não só as leis que nós conquistamos, mas também as políticas públicas que o governo do PT construiu. Então é fundamental que depois que o nosso povo perceba, para a gente retomar de novo as grandes mobilizações e fazer com que um Congresso conservador como este que aqui está, a gente possa de novo trazer para cá, para dentro, um conjunto de homens e mulheres
para dar continuidade ou retomar aquilo que nós estávamos já construindo no nosso país. Hoje, o senador e líder da bancada do PT, Paulo Rocha, conta sobre o seu modo petista de legislar aqui no Jornal Rádio PT. O João Ricardo Roque, ele diz que parece que cada história de políticos do PT que começou pelas bases sindicais serviriam de roteiros para o cinema, com relações aos mandatos presidenciais de Lula e Dilma Rousseff. Ronaldo e Solange dizem: parabéns, senador. Eles estão falando de Leiria, Portugal. O Pedro Bicudo diz: senador Paulo Rocha, como é ser autor da lei Paulo Gustavo? Ainda tem essa lei aí. Nós, com certeza, nós vamos aprovar no próximo dia 5, que é uma lei muito importante. Este é o sentimento que nós também identificamos. Isso é uma das conquistas do setor cultural, que não só fomos conquistando, como se conquistou o próprio Ministério da Cultura, mas conquistou o Fundo Nacional da Cultura, que é para financiar a cultura dos artistas no nosso país, no interior do nosso país, enfim. Porque a cultura não só é um instrumento originário do povo, mas também que conta a história, a origem, a história do nosso povo, dos nossos povos originários, enfim. Mas ele expressa também a arte, a cultura do nosso povo. E esse fundo, ele serve exatamente para incentivar, para financiar a cultura, aqueles que estão começando, o pequeno. E isso, no governo Bolsonaro, estava parado aqui, cerca de 4,3 bilhões, porque um governo negacionista como este nega o investimento na cultura. E isso fez com que... E, inclusive, estava usando para fazer caixa, para dar respaldo tal do déficit primário. A gente identificou isso e entramos com uma lei que é uma lei simples, transferir esse dinheiro para os estados e os municípios aplicarem na cultura. E neste momento que está vivendo o nosso país, chegou a crise para todos os setores, principalmente para os companheiros da cultura, o vendedor do artesanato, o produtor do artesanato, os artistas de rua, ou mesmo aqueles que trabalham nos grandes eventos, produzem os grandes eventos. Então, transferir esses cerca de 4,3 bilhões para os estados e municípios aplicarem na cultura local. E tem outra importância, que além de socorrer a cultura, ele também impacta na economia local, porque a cultura também produz atividades econômicas e produz, tem os grandes consumidores da cultura, que todo mundo sabe, então isso também impacta na nossa economia. Nós haveremos de lograr essa vitória muito importante, de iniciativa da nossa bancada, que tem eu como autor, e que nós homenageamos também esse grande artista, que representa também, personificava também o dia a dia do nosso povo e da nossa gente, que é o Paulo Gustavo. Vamos homenagear não só o Paulo Gustavo, mas todo o setor artista de arte da cultura do nosso país. Senador, eu queria que o senhor comentasse também uma outra lei que teve a sua participação, que o senhor mencionou, que é a que cria a profissão do agente comunitário de saúde. No momento como este, de crise sanitária, esse profissional ele ganha muito mais relevância, certo? Então, essa questão do agente de cultura, os ACS, ele tem uma origem na África, mas também do interior do nosso estado, dos nossos estados. Eu, por exemplo, venho do interior, de uma família muito pobre, e lá as famílias, a mulher, quando está em tempo de gestação, ela é assistida pela chamada parteira. Inclusive, ela assiste, inclusive faz o parto. Eu sou uma criança que nasceu através
assistência de uma parteira. E os ACS era esse tipo de voluntário, né, como lá na África também, esse voluntário da saúde, tem alguma experiência e vai dando assistência ali na família. Era uma espécie de médico da família, pobre, interior. Só que ao longo do tempo aqui no nosso país, com a criação do SUS, os agentes comunitários de saúde foram sendo usados como verdadeiros profissionais no sistema SUS, mas não eram reconhecidos. Inclusive nem tinham salários, era uma contribuição que recebiam dentro do sistema SUS. Então, com a nossa experiência, com a minha experiência de luta sindical, a forma de valorizar o profissional é legalizar a profissão, fazer reconhecer como profissão. E foi essa a ideia que nos moveu a aprovar e criar a profissão de agente comunitário, que já cumpriu o papel e cumpre um papel muito importante lá na ponta no sistema SUS. E fez com isso com que a categoria se organizasse, já era organizada em associação, criaram uma federação nacional e agora já conquistaram o piso nacional, né? Ou seja, eles já conquistaram inclusive o salário profissional. Veja como é muito importante uma legislação tão simples, mas que faz avançar não só a valorização, mas a dignidade do trabalhador. Líder, muito obrigada pela sua participação aqui no jornal. A gente estendeu um pouquinho do tempo hoje, porque a gente não podia deixar de ouvir o senhor de jeito nenhum. E eu vou te pedir uma última coisa, que é uma saudação à Rádio PT. É bem simples. Aqui é o senador e líder da bancada do PT no Senado, Paulo Rocha. Eu também estou escutando a Rádio PT. Bom, eu queria primeiro agradecer. Muito importante, eu já disse no início, de que nós capacitamos e criamos condições para unificar essas iniciativas do setor de comunicação do nosso partido. Aqui também no Senado nós temos todas as condições para estruturar esse sistema, que unido com o da bancada federal, que era o que estava mais organizado, como rádio na época, e combinado também com a estrutura do diretório e até da Fundação Perseu Abramo, essa unificação é importante para poder construir esse instrumento muito importante. Por isso que não só é um prazer, mas também é muito importante que os nossos quadros políticos, nossos parlamentares, incentivem a grande rádio do nosso partido e parabenizar a equipe que está fazendo uma grande rádio, uma grande comunicação e com o profissionalismo que vocês estão demonstrando no dia a dia. Parabéns, e é bom falar para o nosso povo, principalmente para a nossa base, porque este tipo de comunicação é fundamental, que a gente tem diretamente ligação com a nossa militância. E é pela militância que a gente cumpre esse papel aqui nessas distâncias mais superiores. Nosso militante é um movimento, é um militante que ele é movido por emoção. E, com certeza, a atividade dos nossos parlamentares, principalmente repercutindo os interesses da classe trabalhadora aqui, isso incentiva e traz muita emoção, porque o nosso militante escuta todo dia, e é bom que ele escuta. Vale a pena a gente lutar. Parabéns, companheiros da comunicação do PT. Parabéns à Rádio PT. Obrigada, líder. Só deixar agora a saudação para a gente. Diz seu nome, que você também está ligado na Rádio PT. E eu sou o senador Paulo Rocha, sou gráfico, sou bom de música, de tocar música e cantar, e queria parabenizar a Rádio PT e a TV PT, e parabéns à equipe. Saudações petistas. Toquem de novo algumas músicas de vez em quando. Toquem algumas músicas de vez em quando.
Eu vou mandar um bocado Pode de pedir, música para pode vocês. pedir. Carimbó, o carimbó e o brega lá do Pará. Muito obrigado, senador. Aqui o Ludium, meu companheiro de estúdio, está te agradecendo. Pode mandar suas contribuições e pode pedir música também que a gente toca. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, líder. Tenha um ótimo dia, bom trabalho. É nóis. Grande abraço. Rádio PT. Aqui toca democracia.